força e o vigor do seu povo. É a força e o vigor do seu povo. Cantai a Deus, entoai um cântico ao seu nome. Abre caminho àquele que avança sobre as nuvens. O seu nome é Senhor, exultai na sua presença. Cantai a Deus, entoai um cântico novo. Deus vive na sua morada santa. Ele prepara uma casa para o pobre. É a força e o vigor do seu povo. É a força e o vigor do seu povo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, reunidos para celebrarmos esta Santa Eucaristia, saúdo a cada um de vós aqui presente, a todos aqueles que também nos acompanham através dos meios digitais. E para melhor celebrarmos estes santos mistérios, peçamos ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Confessemos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Senhor, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola de São Tiago. Meus irmãos, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo não deve admitir acepção de pessoas. Pode acontecer que na vossa assembleia entre um homem bem vestido com anéis de ouro e entre também um pobre mal vestido. Talvez olheis para o homem bem vestido e lhe digais: tu, senta-te aqui em bom lugar. E ao pobre: tu fica aí de pé. Ou então, senta-te aí abaixo do estrado dos meus pés.
Não estareis a estabelecer distinções entre vós e a tornar-vos juízes com maus critérios? Escutai, meus caríssimos irmãos. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam? Vós, porém, desprezais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e arrastam aos tribunais? Não são eles que ultrajam um nome sublime e sobre vós foi invocado? Assim, se cumprirdes a lei régia da Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, procedeis bem. Mas se fizerdes distinção de pessoas, cometeis pecado, porque a lei vos acusa como transgressores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O pobre clamou, o Senhor ouviu. O pobre clamou, o Senhor ouviu. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. O pobre clamou, o Senhor ouviu. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. O pobre clamou, o Senhor ouviu. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor ouviu. Salvou de todas as angústias. O pobre clamou, o Senhor ouviu. Aleluia, 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 aleluia. As vossas palavras, Senhor, são
Espírito e vida. Vós tendes palavras de vida eterna. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Repreendeu Pedro, dizendo: Vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez escutamos este Evangelho, em que algumas vezes ao ano sempre é proclamado para nós, em que Jesus, ao andar por essa região de Cesareia de Filipe, essas povoações, ao caminhar, pergunta aos seus discípulos, seus apóstolos, o que as pessoas dizem dele. E logo nós percebemos que aqui há muitas respostas da parte das pessoas e nenhuma delas consegue distinguir seriamente quem é Jesus. Mas Jesus pergunta não porque quer saber qual é a opinião das pessoas ao seu respeito. Jesus pergunta para que eles tomassem conta das respostas distorcidas que as pessoas tinham de Jesus. Ora, nós também podemos cair no mesmo erro de repetição, repetir aquilo que as pessoas dizem de Jesus. Que Jesus é o Filho de Deus vindo ao mundo, que veio para nos salvar, né? Nasceu, cresceu no nosso meio como ser humano e foi morto na cruz. Podemos correr o mesmo risco de fazer repetições, qualificar Jesus daquilo que os outros dizem. Mas Jesus, com certeza, volta a fazer a pergunta, mas uma pergunta comprometedora. Compromete os seus apóstolos e compromete também a cada um de nós, se formos responder. E para vós, quem eu sou? É comprometedora porque dizer quem é Jesus é necessário ter uma intimidade com Ele. Para você mostrar Jesus para as outras pessoas, não basta repetir aquilo que os outros dizem sobre Jesus. Se fosse assim, não tocaria o coração de ninguém e mesmo assim ninguém iria tomar posição de também querer Jesus. Por isso a importância de termos esta consciência, de responder uma pergunta desta, é exigente, porque exige o meu testemunho, do meu relacionamento, da minha intimidade com a pessoa de Jesus. Por isso, pensemos se somos capazes e se nos comprometemos em responder, se alguém algum dia nos perguntar: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Será que também não vou fazer como as outras pessoas que sempre disseram aquilo que ouviram falar de Jesus? Ou vou ter uma resposta pessoal, concreta, da minha vida de experiência com Ele? Também ouvimos na nossa liturgia da Palavra de Deus hoje, e faz jus, com certeza, a este Evangelho. Por quê? Porque corremos também a tentação de pensar com os pensamentos dos homens, do mundo. Claro, nós somos seres humanos, não é? Mas aqueles que procuram colocar em prática, escutar e colocar em prática a palavra de Deus, deve agir e viver segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que a sua palavra orienta para cada um de nós. Então, nós ouvimos nesta primeira leitura, São Tiago, mais uma vez, querendo colocar a palavra de Deus centralizada na vida da comunidade cristã.
na vida de cada um de nós. Centralizar, porque se nós apenas somos meros ouvintes e não colocamos em prática a palavra do Senhor, vamos fazer de acordo com o exemplo simples e concreto que Ele deu. Fazer distinção entre os irmãos, distinção entre as pessoas, pela sua posição social, pela sua forma de ser e de vestir. E a palavra de Deus, estando centralizada na nossa vida, não permite que nós façamos acepção de pessoas. Principalmente pelo fato de ela ter uma posição social. O crente, aquele que vive segundo os critérios de Deus, que vive segundo a vontade do Senhor e da sua palavra, de maneira alguma poderá excluir alguém da comunidade só pelo fato de ser pobre, mais pobre do que eu. Assim, estaremos igualando a outros, até mesmo muitos ricos, que são opressores dos povos pobres. Por isso, essa orientação que São Tiago nos dá para estarmos atentos, sobretudo ao mandamento do amor que Jesus nos ensinou, de amar a todos, sem distinção. Então, caríssimos irmãos, roguemos ao Senhor que esta palavra torne um centro na nossa vida, que possamos aprender a cada dia a dar uma resposta concreta às pessoas que perguntam quem é Jesus para nós, mas principalmente com os nossos gestos de amor, de acolhida, sem exceção de pessoas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, foi o Espírito Santo que abriu os olhos a Pedro e o fez dizer: Tu és o Messias, aquele que o Pai ungiu e enviou. Dóceis ao mesmo Espírito, peçamos a Deus Pai. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que acompanham Jesus por toda a parte, pelos que não sabem responder às suas perguntas e pelos que dizem, como Pedro, Tu és o Messias. Oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos políticos, para que não fazem exceção de pessoas, pelas assembleias litúrgicas, onde os últimos são os primeiros, e por todos aqueles que preferem servir e a ser servidos, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos que procedem em tudo segundo a vontade de Deus, pelos que amam ao próximo como a si mesmos e pelos que não prejudicam os pobres em favor dos ricos, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos que louvam e adoram a paixão de Jesus Cristo, pelos que na sua vida de sofrimento o acompanham e pelos que creem que Ele foi morto, mas ressuscitou, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis desta Assembleia que vacilam na fé, pelos que não conhecem as coisas de Deus, mas só as dos homens, e pelos que se revoltam contra a vida e desesperam, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Deus Pai, iluminai os nossos corações com a luz da fé, para sabermos dizer a todos quem é Jesus. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por vós pão deste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor, que esses dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Por amor criastes o homem, embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste, por Cristo nosso Senhor. Por amor criastes o homem, e por ele numa só voz os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faza isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco,
o nosso administrador apostólico Antônio e nosso bispo eleito José, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, possamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Ao desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. A toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor, ouçam e alegrem-se os humildes. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador
quando em nome de Deus nos reunimos, não nos separemos pela discórdia. Acabem discussões e contendas, para ficar no meio de nós o Senhor Jesus Cristo. Onde há caridade verdadeira, aí habita Deus. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos um bom almoço, um bom retorno para vossas casas. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.